Volte agora mesmo para mim. Meu Deus, por mim. Cristo é meu. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja teu nome, Senhor. A visita meu lar, Senhor, de meus filhos, de minha filha, minha nora, meu neto e minha nora, minha neta, mas auditivamente, em nome de Jesus, na salvação de fogo aqui na minha casa, meu Pai. Ó, meu Pai, naquele portão, Senhor, para mim, na calçada da minha casa, ou que der um de areia, meu Pai, guarda o nome de Jesus, em nome de Jesus, eu agradeço a nome de Jesus, nós não precisamos das palmas. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Não estou ouvindo nada. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Salve a igreja com a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Eu queria pedir aos irmãos para ficar em pé, para orar com meu tio. Hoje de manhã minha prima falou que ele teve um AVC ontem, né? Ele começou a sentir dor no peito, aí ela levou de pirona, achou que era alguma coisa simples, né? Aí levou para o hospital lá de Ribeirão Preto, aí deu AVC, né? Ele está internado lá no Hospital da Santa Casa, o nome dele é Valdivino Vieira dos Santos. Aí os irmãos apresentam, vamos orar, não só ele, como se encontra enfermo, né? Senhor, meu Deus, meu Pai, Deus de poder, Deus de maravilha, nessa noite gloriosa, meu Pai, que eu também conheço o Senhor cresça, meu Pai, que o Senhor perdoe os meus pecados, minhas falhas, minhas transgressões, que nessa noite gloriosa, meu Pai, o Senhor alcance o meu time de vida, meu Pai, ô Senhor, só o Senhor, meu Pai, para repreender, meu Pai, aquela enfermidade no corpo dele, meu Pai, nós sabemos que o Senhor é o médico dos médicos, meu Pai, o Senhor só vai onde eles podem ir, meu Pai, dele, da minha tia também que fez cirurgia, meu pai que está lá em cima de uma cama, meu pai se recuperando, Senhor, dá um grande livramento para ela, alcance nossa irmã Jô, alcance nossa irmã Juranda, meu pai, traz ela de volta para uma casa, Senhor, repreende ali, meu pai, todo desânimo na vida dela, meu pai, porque o Senhor falou para Josué, meu pai, tenha bom ânimo, Josué passou contigo, não deixe, meu pai, que ela venha desanimar, visita aquelas vidas, meu pai, que não se encontra aqui, Senhor, irmão Carlos, vai de encontro dele, da vizinha dele, meu pai, encontra, meu pai, nossa irmã Ivone, Senhor, nosso irmão Manuel, nossa irmã Maria, que se encontra aqui nessa noite, espere um pouco, meu pai, para vir para os ensinamentos, Senhor, oh Deus maravilhoso, meu pai, nós temos que aprender com o Senhor, meu pai, porque essa palavra ela vai ser selada, meu pai, tem misericórdia no povo, meu pai, desperta o povo, meu pai, oh Senhor Jesus, ouve, meu pai, a palavra dessa noite, meu pai, abre o nosso entendimento, abre o nosso coração, meu pai, nessa noite, Jesus, amém, e agradeço a oportunidade, as palmas para Jesus. A bênção chegou, Jesus está aqui, só seu poder o mal vai resistir. O anjo de Deus, Patrícia cantou, na nossa casa a bênção chegou. O anjo de Deus, Patrícia cantou, na nossa casa a bênção chegou. O anjo de Deus, Patrícia cantou, na nossa casa a bênção chegou. Chegou, tá chegando aqui, Jesus vai operar, Jesus está entrando, nem as palavras que eu Paz do Cristo para os irmãos. Amém. Amém. Damos graças a Ele, no nome do Senhor. Ele nos deu a vitória. Nos deu a vitória em Cristo, Senhor da glória. Vamos aproveitar esta vitória que Ele nos deu. Nesta noite, nas demais também. E vamos dar continuidade ao trabalho do Senhor.
vitória por esta mesma palavra. Vocês gostam desta palavra? Oremos. Senhor nosso Deus, Pai celestial, em nome da tua vida, Deus, a tua palavra, Senhor, glória, em Deus, para morrer, aleluia, glória a Deus, iniciados pelo teu poder divino, santo e glorioso, e permanece o Deus para sempre. Na virtude, Senhor, na tua gloriosa graça, na tua gloriosa palavra, e Deus, Senhor, Senhor, Cristo, Pai,
sempre. Estamos com a palavra sobre a doutrina do que mesmo? Pecado. É isso mesmo? Ou não? Hã? Aleluia. Pecado. Precisamos estar sempre avaliando, não é, o que estamos aprendendo, porque esse trabalho servirá para nós. É uma realidade nesta boa palavra de Deus. Eu tenho aqui um esboço que é muito importante para os que têm desejo de aprender a palavra de Deus de uma maneira toda especial. Para viver para sempre o Senhor e o Jesus Cristo. Glória a Deus. Fazemos o estudo dessa matéria hoje. E depois, querendo Deus, continuaremos com as outras também. Quem não tem? Então vamos avaliar a palavra de Deus. Pegou, não é? Pegou as irmãs? Já vamos essa meditação da palavra do Senhor. Estão aí com o esboço? Estamos. Por que o esboço? Porque é bom para a pessoa meditar, levando para a permanência da palavra. A permanência é uma realidade nessa palavra. Então nós vamos fazer o resumo sobre a doutrina do pecado e as vantagens que trouxe para os irmãos. Amém. A vantagem que trouxe e que traz o efeito da graça de Deus. Fazendo essas comparações, nós chegamos melhor à palavra. Sabe para que foi? Para que essa Bíblia foi escrita? Quem sabe? Quem sabe para que ela, por que ela foi escrita? Para que ela foi escrita? A gente meditar nela de noite. A gente meditar de noite. Meditar para que vá bem. Meditar para ir bem. Não é isso? Meditar, ela foi escrita, não é somente para carregar simplesmente, não é? Como se fosse uma simpatia. E cuidar de ter nela a vida eterna. E cuidar de ter nelas a vida eterna. Os irmãos já tiveram aí nós tivemos um comentário que o cristão ele tem que ter a defesa da fé. Que é a defesa da fé? É você usar a Bíblia e conferir o que Deus fala com alguém, ou a pregação feita por alguém, se está de acordo com essa palavra. E se não, não. Antes de nós ler aqui no livro de Deuteronômio 18, 22, 21, 22, vamos ver o que diz a palavra de Deus. Isso. 18, versículos 21 e 22. Todo o capítulo tem a advertência sobre a fé, a defesa da fé cristã. É importante, mas se nós não observarmos a palavra, nós ficaremos também envolvidos no erro. E o erro é grave. O erro é tomar
pessoas para ter um discernimento pleno da palavra de Deus. Encontraram? Dá para ler, moção? O versículo 21, 22. O 22 eu puxado. E disseres no teu coração, como consideramos a palavra que o Senhor não falou. Quando tal profeta falar em nome do Senhor, tal palavra, se não cumprir, nem suceder, assim está a palavra que o Senhor não falou. Como soberba a falou, o tal profeta não venha temor dele. E tem pessoas que às vezes eu digo, não vou murmurar. É discernir. Tem palavras que você contesta, você diz que está errado, e temos essa defesa da nossa fé cristã, é a palavra de Deus. Aqui no livro do Deuteronômio, que o senhor é crente também, não está falando a mesma coisa. E o Senhor Deus, Ele prova para ver que é para observar quem está ligado ao efeito da palavra ou quem não está. É uma realidade dessa palavra. Então é importante você ter a consideração por ela, por essa palavra, e usar a Bíblia Sagrada como defesa da fé. Nós tivemos um comentário, alguém dizendo assim, Deus está te dando a última chance hoje. Já tivemos esse comentário, se lembra? E quem está falando? Está falando certo ou errado? Legal. Errado porque ele está usando de juízo apressado, e tem pessoas que ainda ficam meio assim. Se tiver coração fraco, já morre na hora. Se tiver coração fraco, já morre na hora. Então, mas se tiver a palavra, já define que não é verdade. Entendeu bem? Agora, isso é crime. Crime perante a Bíblia Sagrada, perante até o Código Fraternal Brasileiro, você aplicar constrangimento em uma pessoa. Se ela é uma pessoa, como a mãe está falando, de uma mente bem fraca, pode até causar problema de coração irremediável. Eu, quando eu aceitei Jesus, a irmã que me ganhou para Jesus, ela falou que se eu não aceitar Jesus, foi eu morrer. Então, Aí eu corri buscar Jesus, aí eu fiquei com medo, né? Mas aí não foi. Aí, né, Jesus não quer que a gente fique com medo, quer que a gente se alerta na presença. Mas eu estou referindo pessoas que dizem assim, Deus está te dando a última chance. E se aí a pessoa não aceita Cristo, depois ela conhece Bíblia no outro dia. E na visão que a pessoa teve, ela já está condenada. E a Bíblia fala para não condenar as pessoas, para que nós não sejamos condenados. Mas tem revelação que são verdadeiras. Vocês estavam pregando sobre essa mesma palavra, e o que foi que a irmã falou? Ela falou que tinha 2 jovens afastadas. O que aconteceu? O pastor estava pregando e na hora do apelo falou com as jovens: olha, Deus está dando oportunidade para vocês hoje. E ele ainda falou, porque você não sabe do amanhã ou sair dessa porta. O que aconteceu, a jovem ficou apontando uma para a outra: quem vai morrer é você ou eu? É você ou eu? Quando saiu para fora, o ex-namorado estava esperando, Deus tirou ela correndo na hora. Foi no mesmo dia da pregação. Então, ele alertou, o próprio Espírito Santo alertou ele, que ela estava correndo perigo. Porém, ela estava brincando, era afastada, filha de ovelha, e vieram para a igreja que estavam vindo de uma balada, era o dia de vigília, ela falou. E aí, o que aconteceu? Na hora do apelo, ele e elas ficaram com brincadeira dentro da casa do Senhor. Então, isso também nós temos que ter cuidado, porque tem homens e mulheres que são usados por Deus. Só que a palavra é assim: ninguém deve aceitar Cristo em ser secundário.
Não adianta a pessoa ficar e não aceitar Cristo, não funcionou. Ou as visões, tem visão que é assim, por isso que é perigoso. Aventura. Pode coincidir que é isso, só que a Bíblia fala totalmente diferente. Mas cumpriu. Só que existe uma aventura que elas acertam. Tem aventura que acerta. E essas aventuras não é confiável com a Bíblia. Às vezes pode aparecer isso e essas expressões e a pessoa acabar até morrendo. Só que o juízo não é agora. A gente bate firme na Bíblia porque tem muitas visões e revelações que não, ou 10 cumpre, 2 não. 10 cumpriu, 2 não. Então Deus não deu nem. Essa é a questão. Mas uma cumpriu. E as outras falharam? Então é o perigo. Não tem aquela convicção do que está falando e pode aventurar, principalmente hoje, nessa época. Tem alguém que está com uma dor de cabeça. Quem não sente dor de cabeça hoje? Quase todos. Diga, irmão, fala. Verdade. Eu acho que Deus fala aqui que a gente não sabe. E tem revelações muito óbvias, que pode ser qualquer um, qualquer pessoa, entendeu? Agora Deus, ele revela o profundo e o escondido. Ele usa uma pessoa e falar aquilo que realmente só eu sei, entendeu? Então, quando a revelação é de Deus, você sente na alma, você sente mesmo. Eu sinto, não, sou eu, né? Deus acorda. Agora, hoje em dia, tem muitas revelações que você vê que é sintoma. Você tem que ficar, não ficar levantando a mão para qualquer coisa. Porque quando é revelação para você sente algo de Deus, você sente alguma coisa, você sente, sou eu, está falando comigo, entendeu? Só eu sei disso. Só eu sei disso aí. Deus está falando comigo, sou eu. Eu vim buscar isso e Deus está usando o vaso para falar sobre isso comigo. Eu creio, eu acredito, já aconteceu comigo, eu acredito. Mas hoje em dia tem muita brincadeira, o povo perdeu o temor de Deus e tem muito chutômetro. É o achismo também. Às vezes não é nem maldade, mas é achismo. É achismo. Você entendeu? Tem tudo. Então a gente, não é pecado a gente analisar a revelação. Errado é a gente ficar levantando a mão para todas. Parece loteria, né? Igual alguém diz assim, olha, tem 3 pessoas que Deus está falando para você vigiar. E Deus não fala isso. Ou 2 que Deus manda vigiar, Deus não fala. Deus manda quem vigiar? Todos. A Bíblia não dá para você caber e dizer, olha, tem 2 ou 3 pessoas que Deus está falando para você vigiar. Não existe isso na Bíblia, está aqui em Marcos 9:37, e a gente dizendo assim, ao que eu os digo a todos, vigiai. Sim. Agora não dá para reduzir as expressões. Verdade. Agora, se Deus fala assim, a pessoa, olha, não passa em tal lugar que você está acostumado a passar, porque o diabo está arrumando massa ali. É igual falou com o rei. Com o rei, para ele não passar por tal lugar, porque o rei da Síria estava tramando algo. E a missão, sim. Entendeu? Então, aí você analisa as coisas. Realmente, Deus está falando com essa pessoa que está acostumada sempre para esse lugar, mas hoje não vai. Só que ele de pouco. Aí alguém diz assim, Deus está te falando.
aqui é que Deus fala pouco e faz muito. E faz muito. Quando a revelação chega, não para mais. Deus é o objetivo, é isso. Pronto, acabou. Jesus dizia ao paralítico assim: levanta e anda. Em nome de Jesus, sai. Falava com os demônios, sai. Sim. Agora, quando tem muito para preocupar, já não é desconfiar. Eu não estou falando que Deus usou, que Deus não falou. Às vezes Deus até fala, mas a pessoa ela embrulha para presente a revelação e fica pondo adjetivos naquilo que Deus já falou. Exatamente. E a palavra, ela é essa aqui. Sim. E não tem outra. Aí não chegou, porque o esposo nós estamos no instruído. Vamos fazer uma leitura desse comentário e andar um pouquinho. Vamos avaliar melhoria, estudar a palavra. Os irmãos imaginam, se Deus falar assim, ó, escreva um artigo aí sobre a minha profecia, uma palavra. Nós está compreendendo? Nessa época é tão fácil de digitar. E a pessoa às vezes não consegue. Não consegue. Por quê? Quer dizer que a pessoa às vezes há de estar tão bem estabilizada que nós ainda estamos. Não conseguimos às vezes ler um artigo, não é? Um artigo. Ou os irmãos que foi ontem, como a irmãzinha pregou tão bem. Sim. Mas ela trouxe escrito. Sim. E o sermão não foi sermão parcial, não. Foi sermão temático dentro da palavra. Mas ela foi prudente. Primeiro ela fez o quê? Estudou. Então, ela tem uma responsabilidade que está falando. Foi uma palavra que ele fugiu da Bíblia aqui, ó. Coisa linda a pregação. E Jesus ensina-nos assim também, nessa maneira. Você ter certeza no que você está falando. E qual é essa matéria que está aqui sobre o pecado? Vamos. A palavra nessa aqui, nós já tivemos outra matéria sobre a antropologia, o homem, a doutrina do homem. E lá, desde que o homem pecou, o que aconteceu? Juízo. Está compreendendo? Aconteceu. Juízo, ou culpa, juízo, castigo e redenção. Então sabe que houve as consequências, mas Deus não deixou o homem ir para isso. São coisas que nós precisamos estar sempre pensando e trazendo para nós. A irmã chegou no último, vamos avaliar aqui. Se a irmã quiser sentar mais na frente, dentro, não, sabe? Importante. Então avaliemos bem como funciona. Houve um pecado, depois do pecado houve o quê? Juízo. Depois da culpa, castigo. Juízo. Depois do juízo, castigo. Depois da sequência, o quê? A redenção, voltando à salvação. Para que a pessoa entenda o que é isso. O trabalhar de Deus é revelado nas Escrituras sagrada. E isso é importante para ter certeza de quê? Salvação. Ter certeza da salvação. É uma realidade. E quando você serve a Deus, uma visão sem compreender, não vai funcionar como deve. Não vai. Então aqui no resumo, aqui na palavra. Diferença do juízo do pecado.
É a mesma comparação. Não embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Para qual finalidade? Quem sabe para quê? E o que? Não vos embriagueis com vinho, que é a contenda, mas enchei-vos do Espírito. Verso 5, 18. E qual que se compara que serve o preenchimento do Espírito? Vai decidir as coisas. Comentar em 2, ou 3, ou mais, isso é para comentar. Então, quando aparecem duas pessoas cheias do Espírito, elas vão falando entre salmos, hinos e cantos espirituais na Bíblia, e cantando e salmodiando ao Senhor com graça. É para isto, para duas pessoas se encontram cheias. Então é o objetivo e o subjetivo do assunto, da palavra do Senhor nosso Deus. Por isso que você tem que aprender. Porque às vezes existe um descontrole, a pessoa pergunta assim, mas não está vendo nada a meu respeito, não. Se nós somos a igreja ou não somos? Somos? Ou é as quatro paredes? Então, a igreja está dentro do nosso. Sobre o pecado do progresso. Quem vive na prática do pecado peca para a morte. Se não se arrepender, se não se arrepender, tem dois caminhos, um é vida e outro. Dois caminhos que não possuem data de validade. Nem o caminho para a condenação e nem o caminho para a vida não tem data de validade, são eternos. Não é isso? Não tem, para a morte. Pois está entregue às paixões da carne. Sabe que as paixões da carne é uma coisa que vem de Satanás, está longe da pessoa. Mas a carne está vivendo, já vimos comentar. E a paixão da carne é qualquer coisa que a pessoa interessa pela carne e, porém, não corrige. Ele fica sempre naquela posição de alimentar a carne. Ainda não conheceu a verdade que ele liberta, segundo Timóteo 3, 1 ou 5. A palavra diz que ali tem uns 18 itens negativos para um comércio que não está definido a se ter essa palavra. Não sei se o irmão quer ler para nós, não falar. Primeiro, 2 Timóteo 3, versículos 1 ao 5. Os irmãos acompanham. É 2 Timóteo 3, versículos 1 ao 5. Timóteo 3, verso 1 até o 5. Mas você precisa saber disso. Nos últimos dias sobreviverão tempos difíceis, pois os seres humanos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos, mas amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, mas negando
interessante de aprender, porque o que Paulo aprendeu, os profetas falaram, os apóstolos falaram, e tem aquela ligação de uma só combinação referente à oposição, ou seja, ao pecado. Olha o que diz aqui em Judas, versículo 18, que está falando. Judas 18 diz: os quais muitos diziam, nos últimos tempos haveriam esclarecedores, andando segundo a sua fé, ímpias concupiscências. Pecado alimentado. Ímpia concupiscência é o pecado, como estou falando, alimentado. Então, não tenha espaço para dizer assim, cada um tem o seu modo de compreender, não, o Espírito Santo ele tem o seu padrão de combinação de assuntos, ou para a santidade ou defesa do pecado. E vai seguindo. Aqui diz a palavra 19, esses são os que, causam divisões são sensuais e não têm o Espírito. Olha o perigo. É o inconverso. Pode ser um crente mais inconverso, por causa que ele não se entende que ele errou e precisa estar reconciliando. Inconverso. Por isso que Paulo fala que nós temos uma postura de vida, que agrada muito a Deus. Sabe que postura é essa? É a isenção da ansiedade. Porque quando nós estamos ansiosos, é um testemunho prático que não estamos contentes naquilo que Deus nos deu. Está faltando algumas bênçãos retidas, é a ansiedade. Agora, quando se trata de uma postura cristã, a palavra nos diz que nós temos contentamento com aquilo que possuímos. Vamos ver isso na Bíblia Sagrada, em 1 Timóteo 6, versículos 7 e 8. Vamos ver o que diz a palavra. Mas Jesus nos acalma muito sobre a oração modelo. 1 Timóteo capítulo 6, versículos 7 e 8. Nós vamos dar mais prosseguimento. E Jesus nos dá um exemplo de vida constante nele. Não vamos ficar aqui como está escrito. Quase não se quer ver. A irmã que chegou aos 32 de moço dele, dá para ver, irmão? Oi? Dá para ver? Mas era a segunda epístola? 1 Timóteo 6, versículos 7 e 8. Por cujo motivo te lembro e desperto do dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos. Timóteo, 1 Timóteo 6, versículos 7 e 8. Isso. Vamos avaliar bem a palavra de Deus. Mas é grande ganho a piedade completamente, porque nada trouxemos para este mundo, e manifesta é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento e como que nos cobrimos
pode ser um industriário, pode ser um milionário, claro que não impede a salvação. Pode possuir seu patrimônio, seu bom salário, suas economias. Agora, o que a palavra está dizendo aí é que nós temos contentamento com aquilo que temos, que é o mais principal. É a vestimenta e o alimento de cada dia. E se nós não estivermos contentes com isso, nós queremos mais de uma maneira contrária à vontade de Deus. E aí traz o quê? Traz o quê? Vê o versículo 9 e o 10. Mas os que querem ser ricos caem em tentação, em laço e em muitas concupiscências ou nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muita coisa. Não é o dinheiro. Quando alguém ama o dinheiro, mais do que a palavra, o dinheiro é o patrão. E quando alguém ama a palavra mais do que o dinheiro, a riqueza é servo de quem possui. Você tem domínio. Pode ver o versículo 11 que está referindo aí. Mas tu, homem de Deus, foge dessas coisas, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência, a mansidão. Fruto do Espírito. Mas tu, homem, Deus, faz o quê? Foge! Foge! Do quê? Dessas coisas. A pura piedade, a mansidão. Ocasiões. Ficar isento do pecado. É por isso que a pessoa não pode inventar a escola bíblica. Não é que não pode, se ela não quiser continuar, não continua, mas é pecado. É real. Imagina o que. Então, nós estamos falando sobre o comércio, pecado do comércio, e também sobre o domínio sobre o pecado. Nós vamos ver aqui na linha para baixo. Nós paramos para analisar isso. O homem sem Deus não tem o Espírito Santo e peca deliberadamente. Assim ele já está morto em pecados, morto em pecado, violência. No momento da morte, então no julgamento do juízo pronunciará a sentença da segunda morte. Que envolve a indignação e a ira, tribulação e angústia, segundo Romanos capítulo 2, versículo 7 ao 12. Paulo fala exatamente disso. Para o inconverso, que não se arrepende, não reconhece o seu pecado. O pecado do convertido tem pecado? O convertido tem pecado? Ou não? Como se chama esse pecado ou aquele pecado? Pecado do gênero evangélico. O Adão. Ele não sairá no momento que está presente. Até quando? Até quando? A vida de Cristo. Até nós deixarmos esse corpo corruptível. Compreenderam, irmãos? Compreenderam? Se você não interpretar a minha palavra, você pode pensar que é uma coisa até diabólica. Mas a questão aí já se trata de pecado. Mas já é um pecado que convive com quem? Com a nossa carne. E ele não sairá agora. Nós analisando. Temos o pecado do convertido. Temos o quê? Um advogado. Temos um advogado.
Temos um orientador, João 16:8. E o advogado é o 1 João 2, João 3, 12, que vai falar. 2. Temos um orientador, e é Jesus. E temos domínio sobre o Pecado. Por que nós temos domínio sobre o pecado? Porque pela graça somos reis e sacerdotes, e não sobre o pecado. E agora, por isso que a pessoa prega às vezes a lei, prendendo a pessoa no pecado, tirando a pessoa da graça e incluindo a pessoa no pecado, contido o pecado da lei. Agora veja bem, se a pessoa não tem conhecimento para se defender, ela vai concordar. Porque aqui a palavra fala que nós temos domínio sobre o pecado. Sabe por quê, não? Quem pode ler aí, Romanos, onde está aqui, 6, verso 14. Vamos avaliar bem a palavra de Deus, a boa palavra do Senhor. 6:14. Vamos ler. Porque o pecado não terá domínio sobre vocês, pois vocês não estão debaixo da lei, e sim da graça. Mas por que não estamos debaixo da lei, irmãos? Porque Jesus morreu na cruz. Não é só por motivo, é porque ele morreu na cruz, só que é motivo de nós não ter recebido essa ordem da lei. O problema, o assunto pleno é esse. Porque nós não recebemos a lei, o quadro da lei, que é condicional, que nos leva a ser preso por ali, preso pela lei. Está compreendendo por que nós estamos debaixo da lei? Por que nós estamos debaixo da lei? Porque não recebemos essas regras para cumprir. Não recebemos. Jesus chega para a mulher que estava com fluxo de sangue e disse: a tua fé salva. Cadê as regras da lei? Chegou para o leproso lá no capítulo 8 de Mateus e disse: quero te limpar, ser limpo. Cadê as regras da lei? Que ele precisaria ficar 7 dias ainda isolado, para depois ser estabelecido como curado. Olha a diferença de Naamã com o céu do capítulo 8 de Mateus. Porque por qual motivo foi necessário Naamã mergulhar no Rio Jordão 7 vezes? Os mesmos enfermos, 10 leprosos, todos foram curados com só uma. Hoje tem pessoas que se penduram lá no número fechado, no de pecado. Naamã mergulhou porque estava no código da lei. E a lei era perfeita? Para Deus sim, para nós não. E para a pessoa chegar a uma perfeição, precisaria repetir 7 sacrifícios, ou 7 vezes, 7 repetições. Hoje não precisa mais disso. A graça é a única que nos libertou. Ela não nos liberta, ela nos libertou. Quem está compreendendo? Mas tem pessoas que ela não aceitam a libertação da graça, ela tem que colocar um sacrifício de lado. Para qual finalidade? Sem que ela saiba, cancelando o sacrifício de Cristo. Ao perigo. Por isso que a Bíblia diz que 5 era prudente e 5 loucos. E o pior é que a pessoa diz que Deus falou para fazer. O mais perigoso é isso. A Bíblia diz: não quero. As pessoas dizem: Deus me falou que quer. Olha o que diz em Mateus 12:7, não sei se os irmãos querem ler. Mateus, o Evangelho de Mateus 12:7, versículo 7. 12:7 é uma ação de se encontrar aí. Muito bom. Tu vai uma vez para nós ganhar tempo. Mas se vós soubesseis o que significa misericórdia e não sacrifício, não condenareis os inocentes, porque o Filho do Homem é sábado.
Ele não nos aprisionou com regras que obrigatoriamente teria que cumprir para não morrer, apedrejado ou crucificado. E uma palavra, né? Aí não tem. Agora, Deus, a palavra diz que o Espírito de Deus vem sobre nós, com a forma de plenitude, nos viu a dizer do pecado. Mas se porventura pecar, temos o quê? Advogado. Ser advogado é justiça do Senhor. E na sequência do nome de Deus, advogado, temos também o Cordeiro e temos o justificador. Aleluia, temos o sacerdote. Que o sacerdote intercede por nós. O Pai ou o Filho em tudo estão sempre liberados. E é justo como advogado, também como cordeiro, propiciação e também como sacerdote. Dá para viver muito bem referente à salvação. Quando compreendemos, quando não, é pior. Reconciliação. Deus tenta até o último instante promover a reconciliação com o homem. Por mais pecador que ele seja, Lucas 19:10, Jesus disse, chega na casa de Zaqueu e disse: hoje veio salvação, não é que Zaqueu era, mas chegaram os filhos, não é, porque na cultura da época, se Zaqueu errasse, toda a família errava, porque a obediência estava sobre a cabeça da casa, que era Zaqueu. Já Zaqueu, em vez de errar, ele acertou, toda a família acompanhou, porque era a cultura da obediência ao senhorio da casa. O mesmo aconteceu com o carcereiro de Filipos. Creio que o Senhor Jesus será sábio e apropriado. Naquela mesma madrugada, toda a família foram batizados. Mas por quê? Ensinamento de Deus. Não é assim que o filho rebelde, a Bíblia fala, que o filho rebelde ele morre antes do tempo. Na palavra de Deus. O filho rebelde traz maldição sobre si. Se fosse na lei, já morria. Nós tivemos um comentário sobre o filho pródigo que estava enquadrado no código da lei. Mas se ele se arrependeu já com a personificação da graça e foi recebido, como nós sabemos. Então, atrás de tudo isso está o reconhecimento do arrependimento para o arrependimento e a justificação instantânea. Lindo é a palavra de Deus. Vem no caso de Judas, versículo 13, 14. Judas, irmãos, ele está profetizado lá no Antigo Testamento. Então Judas já tinha aquela inclinação de não crer até o fim, já estava profetizado lá, que o homem não é um corpo, o homem é um ser racional, mas Judas já estava classificado lá. Vamos ver isso ainda no capítulo Salmo 41, verso 9. Já falava sobre a inclinação de Judas, o contrário de Deus. Salmo 41, verso 9, já estava falando sobre Judas. Que não haveria de se converter, mas estava naquela inclinação. Que é um exemplo de quem não se converte. 41, 9, de Salmo. Proclamei as boas novas de justiça. 41, verso 9. 41, verso 9. 41, 9. Até o meu amigo íntimo, em quem eu confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim os
que eu fiz parte segundo merece. Quando Jesus estava sentado na mesa com os 12, ele disse: um que está sentado comigo comendo pão, O diabo. não sei se porque já estava profetizado no Antigo Testamento. Não sei se o irmão Gerson está para ver, Zacarias capítulo 11, verso 12. Fala que ele haveria de vender Jesus até pela quantidade de prata. Aí já era uma questão de uma. Porque Deus é assim, Ele não se limita ao tempo nem ao espaço. Zacarias 11? Capítulo 11, verso 12. Está logo depois de Mateus. Entrou? E eu disse: se parece bem aos vossos olhos, dai-me o que me é devido. E se não deixam, em pedra e pesaram o meu salário, 30 moedas de prata. Jesus foi pedido por quanto? Mateus 26, 14. 30 moedas de prata. Então Judas, sabia? Ele falou o quê? Zacarias o quê? 11 e 12. Então, Judas já estava profetizado no ministério profético, que ele seria assim e não se converteria. E o resultado da pessoa que é inconverso e não se converte. Você vê como isso? A palavra é coisa importante. Por isso que as Escrituras, se nós não cremos os profetas dentro das Escrituras e nós começar a citar muitos nossos pensamentos, entra o processo como estamos falando lá no livro. Verdade. Já estão profetizados lá. Sim, você vê que a palavra é toda cristocêntrica. Né? A passagem também de José foi vendido por 30 moedas de prata também. 20. 20. Parecido com Cristo. Isso, parecido com Cristo, a mesma coisa, né? Foi vendido, foi preso e levantado. Isso, justamente. Então veja, irmãos, como é bom estudar a palavra e sentir o efeito que a própria palavra traz. É uma realidade mista. É que Deus tem os Judas, no caso, não reconciliou. A chance para que Adão, já aprendemos isso, em vez de Adão procurar o Senhor para lhe pedir perdão, Deus que vai ao encontro dele. Deus vai ao encontro de Adão. Não foi isso? Para qual finalidade? Perdoar. Perdoar. E foi perdoado, segundo a palavra. Agora, Judas, como estava já profetizado no Antigo Testamento, que ele nasceria, cresceria, andaria junto com Cristo, mas sempre como inimigo. No capítulo 13 do Evangelho de João, versículo 1 na sequência, diz a palavra que Judas era ladrão. Né? Sim. Era tesoureiro, né? Era tesoureiro, mas quando Jesus precisou pagar um imposto, cadê o dinheiro? Precisou buscar lá no cofre, dentro do ventre do peixe. Não tinha dinheiro. Você vê que coisa? Só que ele não se mostrou nada, ele disse a Pedro: vai ao mar, lança a parede, pega o peixe e tira lá a moeda. E era suficiente para pagar o imposto por mim e por ti. Você viu que coisa? Ele não tinha. Interessante, né? Jesus passou por todo esse processo, né? Então, a Deus, ele vai ao encontro. Quando o filho pródigo volta para casa, seu pai, que representa Deus, se põe ao longe para esperar. A natureza da graça é totalmente diferente da lei. O filho pródigo é esse comentário que as condições que esse rapaz estava, ele estava indicado para levar ao juízo para ser outro apedrado, porque ele desobedeceu os pais e as mães. Já lembra disso no carro? Lembra ou não?
Lá em Deuteronômio 21, 18 e 19, não sei se o nome é leu, vai terminando, se assume. Então, é importante. Então, o filho pródigo estava enquadrado lá. Agora de lá ele veio para cá. Veio para onde? Para a graça. 21, versículo 18, 19. Encontrou? Sim. Se alguém tiver um filho teimoso e rebelde, que não obedece à voz do seu pai, nem à voz de sua mãe, e mesmo quando castigado, não lhes dá ouvido, seu pai e sua mãe o pegarão e o levarão aos anciões da cidade, junto ao portão daquele lugar, e dirão: este nosso filho é rebelde e teimoso, não dá ouvidos a
que é o hormônio que aumenta o hormônio. Mas Deus, Ele não faz divisão de distinção e são um ou sem. Não dá para se questionar isso, porque toma o lugar da palavra de Deus. É uma realidade, irmãos. Então, a graça, ela é assim, ela veio dentro do padrão fundamentado dentro do selo do sangue de Cristo uma vez. E quem negligenciar o perdão, pisa no sangue de Cristo e é mais grave o pecado que no tempo da lei. Está escrito isso em Romanos 10, 27, 28. Quem negligenciar o perdão, quem traduzir o perdão em meio ao perdão, o castigo dessa pessoa é pior do que o da lei. Eu só citei pela questão limpa para o final. Eu percebo dentro da igreja, né, que é muita intolerância. Então só vou tolerar meu irmão se ele for da minha maneira, do meu jeito de ser gente, e se não é tolerante com todas as pessoas, até que ela vem nesse enquadrar dentro da disciplina, porque eu não posso chegar, uma pessoa chega aqui, ela ainda nem conhece como que é a doutrina, a disciplina da igreja. Então nós temos que acolhê-la com cuidado, com prazer, não já querendo enquadrar ela numa coisa que ela nem sabe se vai. Às vezes chega em casa, Porque ela se supõe com a Bíblia aberta aí, em Hebreus 10, 36, 37, 38. Olha, é 20, 25, 26, 26, 27, 10, 25, 20. 26, 27, 26 fala do pecado voluntário e depois está sendo coisa para direito. Porque se continuarmos a pecar de propósito, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, resta apenas uma terrível expectativa de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Quem tiver rejeitado a lei de Moisés morre sem misericórdia, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Agora entra no processo pior, e aí? Imagine quanto mais severo deve ser o castigo daquele que pisou o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança, com o qual foi sacrificado pelo qual foi santificado e insultou o Espírito da graça, pois conhecemos aquele que disse: o Senhor julgará o seu povo. Aí prossegue uma horrenda coisa e cair. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Aí tanto e também a quem não perdoa. Na lei de Moisés, Paulo, o escritor, cita Paulo, quebrando também a lei de Moisés, mas sem misericórdia, só por um pouco de cruz do Cristo testemunho. Agora o castigo pior é quem não perdoar um servo de Cristo agora na graça. Assim como a lei era a pena de morte, o não perdoar está também dedicado a mesmo. Verdade, compreender que Deus continua abençoando. Por isso que é uma escola bíblica, você estudar e temos sempre a defesa da nossa fé cristã. Se nós não prestarmos atenção na palavra, a Bíblia diz que a gente não medita. Não medita. E já que não medita, a graça é de Deus que recebe levando. E quem recebe a graça de Deus em vão,
esclarece de maneira contra as oposições. Pessoas pensam que perdoar é da maneira que eles querem perdoar. E ainda tem uns que pensam que sente de Deus ao perigo. Então vamos agradecer a discussão que a hora para a próxima segunda. Pessoas dizem assim, eu sou pecador. Nós somos pecadores ou somos santos? Salvos. Santos. Porque desse pecado que existe, ele está nos revelando que nós devemos se humilhar para continuar sendo. E receber. Então a gente não pega e tem mais vontade de pecar, porque é santificado. Vamos agradecer a Deus por esse trabalho, toda assim que começou a bíblica, e é muito importante e edificante para as pessoas que gostam de ouvir a palavra. Nós estamos num tempo assim, e a leitura da Bíblia espalha muitos Deus da igreja. Mas ela precisa ser contínua. Eu percebo que quando Jesus veio ao mundo, ele foi uma pedra, né, de esquina, ele foi uma pedra que combateu a religiosidade naquela época. E hoje em dia é a mesma coisa. Quem estuda a palavra de Deus, ele está sempre combatendo a religiosidade, a mesma coisa. Porque ele conhece a palavra, né, e vê que aquilo ali não está de acordo. Isso. E a maior parte dos crentes, a maior parte da menor parte dos crentes não gosta da Bíblia. Não gosta. Conhece alguém que pula, briga, faz, fica ouvindo isso que não existe, faz conta a vida dele, sendo que hoje nós temos ministério pessoal preparado para todos nós. A gente observa a escola bíblica como se fosse uma prova, né? A maior parte não passa na escola bíblica, não passa porque não gosta. E tem uns que ainda insistem a não gostar mesmo. E a Bíblia chama esse tipo de pecado loucura. Vamos agradecer a Deus por esse trabalho. Senhor Deus, estamos te agradecendo por esse trabalho. Senhor Deus, esta noite, nós também. Para sempre, na virtude divina, Senhor, na tua santíssima palavra, o teu poder divino, vive e reina para sempre, e assim seja. No nosso país, na nação de Israel, outras nações também, todos, seja Deus agraciado por ti, e assim seja. A paz do Senhor Jesus. Amém. Deus nos abençoe. Mas é Deus todo trabalho. E o perigo do pecado você. Porque vai chegar um dia que nós vamos julgar o mundo. E os anjos, os crentes que devem. Você viu?